O gráfico de pressão é muito utilizado pelos apostadores com o objetivo de mostrar quais são as equipes que estão mais próximos do gol e demonstrar quais são as equipes superiores que estão mais pressionando o seu adversário durante uma partida. E após essa breve explicação, no vídeo de hoje irei te apresentar o melhor e mais completo gráfico de pressão e de intensidade disponível na internet, sendo ele totalmente gratuito. Ficou curioso? Então, sem enrolação e bora pro vídeo. E já diretamente do site do Soccer Pro, onde está disponível todos esses gráficos de intensidade e de pressão. Para vocês que não conhecem esse site, irei deixar aqui um review completo que eu fiz sobre esta plataforma, tá? Que na minha opinião é uma das melhores para estatísticas de futebol. Primeira coisa que nós iremos fazer é procurarmos uma partida, que no caso será essa partida entre Kedah contra o Perak pelo campeonato da Malásia. Aperta sobre ele, irá abrir essa página e o primeiro gráfico apresentado seria a barra de performance, como vocês podem ver essa linha, tá? O que eles estão te mostrando aqui? Eles sempre irão colocar a numeração para aquela equipe que está pressionando mais o seu adversário, que no caso está para o lado do Kedah. Então podemos ver aí um 76%. Isso significa que durante esses 66 minutos dessa partida, o Kedah ele pressionou durante 76% de 66 minutos. Então, só para fortificarmos ainda mais este exemplo, vamos supor que nessa mesma partida estivesse aí aos 10 minutos e com essa mesma porcentagem, tá? Então coloca aí 75%. Isso significa que durante 7 minutos e 30 segundos foram aí de pressão do lado do Kedah, tá? Isso contabilizando apenas 10 minutos, beleza? E essa barra de pressão, de acordo com o site, foram realizados mais de 500 testes e mais de 20 variáveis para ser construída, ou seja, é muito completo. E temos também a barra de performance, que no caso é dividido aí em uma linha X, ou seja, uma linha horizontal, e uma linha em Y, que seria a linha vertical. Eles dividem a linha X em tempo, tá? Então é sempre dividido em 5 minutos, e temos na linha Y, que seria a barra de performance mesmo. Então, quanto maior aquela equipe atingir, mais pressão aquela equipe está fazendo no seu adversário. E a mesma coisa ao contrário, se a equipe adversária está fazendo uma pontuação negativa, isso significa que eles estão fazendo muito menos pressão. E uma observação que eu tenho que deixar para vocês é que nem sempre uma equipe que está com pontuação negativa, isso não quer dizer que eles estão jogando muito mal, tá? Às vezes, aquela equipe ele pode ter algumas características de serem mais retrancados, de pegarem muitos contra-ataques, então ficarem bastante atentos com isso, tá? Então significa apenas a pressão que aquela equipe está fazendo. Então fiquem bastante espertos quando tiver jogos do Atlético de Madrid, que normalmente ele sempre irá ficar com a pontuação negativa, muito por conta aí da sua característica daquela equipe. E uma observação que eu tenho que deixar aí para vocês é que, de acordo com o site, quando uma das equipes consegue atingir uma pontuação de no mínimo 80, isso quer dizer que maiores serão as chances de sair escanteios ou gols nessa partida, principalmente para o lado da equipe que está pressionando. Então vamos pegar algumas pressões como exemplo dessa mesma partida. Vocês podem ver que aos 5 minutos o Kedah ele conseguiu fazer uma pressão de 116 aí, uma pressão bastante alta, tá? Então, como podemos ver, não saiu nada, tá? Após esses 5 minutos, mas se nós formos olhar aos 10 minutos, o Kedah atingiu esses 88 pontos. E o que saiu quando essa equipe atingiu esses 88 pontos? Saiu aqui um escanteio, tá? Além disso, vamos lá voltar para o gráfico. Aos 20 minutos, o Kedah ele fez 127 pontos, tá? E basicamente saiu também um escanteio, e aos 25 minutos o Kedah atingiu um pico de 85 pontos. E aos 26 minutos ocorreu justamente o gol dele. Mas às vezes, mesmo que uma equipe ele está lá para baixo no pico do gráfico, ou seja, com uma pontuação negativa, às vezes eles conseguem fazer gols ou marcar escanteios. Porque, como vocês também sabem, o futebol é uma caixinha de surpresa.
e nem os gráficos mais modernos do mundo irá conseguir essas façanhas que acontecem apenas no futebol. Agora me escolhi de uma outra partida, tá? Do campeonato da Coreia do Sul. No caso, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que seria qual que é a diferença de queda de rendimento e também a queda de pressão, tá? A queda de pressão seria aquela equipe que está pressionando mais o seu adversário dar uma acalmada na partida, vamos se dizer assim, tá? Então, olhando no gráfico, nós podemos ver que ocorreu aqui uma queda de pressão aos 20 minutos, tá? Por que que ocorreu uma queda de pressão aqui no minuto 20, tá? Basicamente, o Gangwon, que estava pressionando a equipe adversária, ele diminuiu, como vocês podem ver. Mas a equipe adversária, em vez dela subir, ela desceu também. Isso significa que o Gangwon, ele deu uma segurada na sua pressão. Diferentemente dessa queda que o Gangwon teve, tá? Então o Gangwon estava com 32 e foi para uma numeração negativa, enquanto o time adversário ele subiu, ou seja, o time adversário começou a pressionar o Gangwon. E uma outra coisa que eu tenho que deixar destacado para vocês, que é o padrão de ambas marcam, tá? Que como vocês podem ver aqui no gráfico, ele tem essa subida e descida de ambas as equipes, tá? Um equilíbrio, principalmente aqui no início, tá? No caso, esse aqui não seria o padrão de ambas marcam, por quê? Porque ele subiu e desceu muito pouco, como vocês podem ver no gráfico. O Daejeon, ele atingiu um pico apenas de 40, que é uma numeração bastante insignificante, principalmente para este site. E novamente o Gangwon também atingiu uma numeração de 26. Porém, o padrão ambas marcam seria essas oscilações no gráfico, mas com uma oscilação batendo acima de 80 ou se não no mínimo 80. E a última coisa que irei deixar aqui para vocês seria o contra-ataque da equipe que está menos pressionando. Então, pegando novamente essa minutagem de 65 como exemplo, no caso, o Gangwon estava com uma numeração positiva, foi para uma numeração negativa. E nesse mesmo instante, o time do Daejeon, ele subiu. Isso significa que ocorreu um contra-ataque. Por quê? Porque depois o Daejeon desceu de novo e o Gangwon subiu. Ou seja, nesse exato momento, a probabilidade de ter ocorrido um contra-ataque do time do Daejeon nessa partida é muito grande. Para vocês que chegaram até o final desse vídeo, irei deixar mais 2 vídeos super interessantes relacionados a apostas esportivas. Clica neles. E não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Eu sou Emerson Inoue e até o próximo vídeo. Tchau!